Espírito Santo é possível. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Espírito Santo aqui, ele não só dá uma oportunidade para qualquer um, independente do passado ou da idade, mas ele também vai mostrar sobrenaturais no céu e na terra. E todo aquele que por causa do Espírito Santo invocar o nome do Senhor vai receber um dom que é gratuito, mas que a gente não pode fazer nada para conquistar, porque só Deus pode olhar para a gente e dar a salvação eterna. Eu comecei a entender que muitas coisas a gente não recebe espiritualmente porque o primeiro versículo de Atos 2 não é verdade na nossa vida. Ou seja, nós não temos data, pessoas e endereço para ter esse encontro. A gente quer levar a vida que quer. Se Deus quiser, Ele fala comigo em qualquer lugar. Verdade, porque Deus é Deus, tá? Ele fala em qualquer lugar. Mas quando tem data, pessoas e endereço, as coisas começam a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. De uma forma que você nunca imaginou. Aí sabe o que aconteceu? Por causa da ação do Espírito Santo. Lembra aqueles homens que estavam caçoando? Lembra os homens que não estavam entendendo? Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E outros falam, que ridículo, esses caras estão bêbados. Aí no versículo 38, estou no mesmo capítulo ainda, diz assim, versículo 37. Pedro deu uma aula, começou no profeta, começou a explicar por que as pessoas choravam, por que outras falavam em língua, como esse dom ajudava no dia a dia. Quem aqui já se sentiu extremamente ansioso ou depressivo ou com medo cruel? Você já passou por essa situação e às vezes você está num lugar sozinho. Experimenta quando você estiver nessa situação, começar a falar com o Espírito Santo, colocar um louvor e começar a falar em línguas. Duvido você não sair dessa situação imediatamente. A tristeza vai embora, a depressão não encontra mais espaço, a ansiedade começa a acalmar. A gente está preferindo pagar para que, e eu não tenho nada contra uma terapia, por exemplo, se eu precisar eu faço, mas a gente prefere pagar uma terapia do que falar com o Espírito Santo, que resolveria de graça e mais rápido. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, todos ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, então o que devemos fazer? Os homens que estavam caçoando, os homens que estavam na dúvida, os homens que não estavam entendendo nada, presta atenção, diante da manifestação do Espírito Santo, eles não entenderam. Quando Pedro explicou, eles começaram a ficar agoniados. É por isso que manifestação do Espírito Santo tem que ser seguida de instrução. Senão, uns entendem, outros não entendem e outros caçoam, ridicularizam. Quando Pedro explicou o que estava acontecendo, aqueles mesmos homens começaram a falar. Então o que nós vamos fazer? E Pedro pegou a palavra de novo e falou: arrependei-vos. Se arrependam. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se quando você fala mal dos outros por trás. Se arrepende quando você mente. Arrepende-se do seu passado. Se arrepende das pessoas que você enganou. Se arrepende cada vez que você mentiu. Se arrepende quando você pegou o que não era seu. Se arrepende quando você foi imoral. Se arrepende quando você fez... Ou seja, arrependam-se. Não, estou arrependido. O que é estar arrependido? Estou com tanta raiva, estou com tanto nojo do que fiz, que não tem chance de eu voltar para lá. Aí você está arrependido. Fora isso é remorso. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos,
e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, quem pode ser batizado com o Espírito Santo? Quem crê, quem se arrependeu, foi batizado. Isso serve para judeu, para os filhos dos judeus e para todos que estão longe. Aqui ele abre, todo mundo vai poder receber, não vai ser só os judeus. Todo mundo, todos que o nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele dava testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos, porque essa geração está morrendo. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Um ignorante, pescador, sem escola, analfabeto, em um discurso convence 3.000 pessoas que passam pelas águas, se arrependem dos seus pecados e vêm congregar com Pedro. Só que não é possível isso acontecer com alguém analfabeto. Então a gente tem que lembrar que não foi a capacidade de Pedro, mas foi a descida do Espírito Santo antes da exposição de Pedro. A explicação de Pedro foi muito importante porque colocou uma base bíblica no que estava acontecendo. Pedro falou: olha, permitam-me que eu explique o que está acontecendo. Nossos filhos vão profetizar, os velhos terão visões, terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, sabe qual é o problema da nossa geração de jovem hoje? Eles não têm visão. Eles ficam o dia todo no Instagram se comparando com a vida do outro e não criam a própria visão de futuro. Com o Espírito Santo ele te mostra o teu futuro. As crianças, assim como meus filhos, seus netos também devem ter isso, estão mais tempo no celular e no iPad do que fazendo outra coisa. Mas eu quero que eles profetizem. Então não adianta eu ser um bom mentor. Eu tenho que ser batizado e cheio do Espírito Santo. Existem coisas que só o Espírito Santo faz. Existe saúde emocional na tua vida que só o Espírito Santo vai trazer. Existe reconciliação de casal que só o Espírito Santo pode trazer, porque vai ser necessário um perdão de alma. Só o Espírito Santo dá esse convencimento. Existem coisas que você não reconhece que precisa mudar na sua vida, porque você não abriu a porta ainda para o Espírito Santo entrar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que mais me chama a atenção em toda essa história que eu estou te contando é que eles estavam na mesma data, em uma multidão, no mesmo endereço. Existem eventos que Deus marca para dar a experiência que você precisa para mudar o teu destino profético, para mudar o rumo da tua vida. Existem lugares que Deus separa, porque ali foi um lugar que foi preparado para Ele falar. Deus pode falar em qualquer lugar, mas quando um lugar é preparado para Ele falar, por isso Davi quis construir um templo. Deus é onipresente, está em todo lugar. Por que Davi quis construir um templo? Porque ele sabia que um lugar preparado para Deus se manifestar, Ele se manifesta mesmo, com frequência. Então você pode sair e tentar a sorte de Deus falar com você hoje ou amanhã, te dar uma experiência hoje, daqui a 10 anos. Mas existem lugares que todos os dias Ele fala e te dá experiência. É por isso que às vezes você tem que sair da sua casa, sair do seu conforto, desmarcar suas agendas e estar em um lugar onde Deus fala, onde Ele se manifesta, onde você experimenta o Espírito Santo de forma diferente. Ele pode entrar no seu quarto, o Espírito Santo, numa madrugada e falar contigo, e te dar revelação, e te ministrar, e te curar. Ele pode fazer isso. Claro, quantas vezes já fez comigo. Mas quando você sai da sua casa para ir no lugar onde Ele está se manifestando frequentemente, você está mostrando que você não está atrás das coisas desse mundo, mas que você está se fortalecendo espiritualmente. E nessa manhã, eu quero que você comece a reprogramar sua agenda para estar em lugares como em Atos 2. Lugares marcados para o Espírito Santo descer. Porque a blindagem que você precisa sobre teus filhos está em ambientes onde o Espírito Santo se manifesta. Eu lembro, vou te dar exemplos da minha vida. Meu pai me criou em ambientes onde o Espírito Santo se manifestava, desde que eu sou muito criança. Eu lembro
meu pai me levava para as vigílias. Vigília é uma coisa que não tem muito hoje, mas antigamente tinha muito nas igrejas. Era normalmente sexta-feira, você ia 7, 8 horas da noite para a igreja e ficava até 5, 6 horas da manhã do outro dia. Na época não tinha iPad, eu era criança, não tinha nada para brincar não. Meu pai levava um colchonete, falava, se quiser dormir, dorme, mas vai dormir dentro da igreja, em casa você não fica. E me levava para esses ambientes. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que me ofereceram droga. Eu saí da escola com os amigos e nós fomos para a casa de um amigo meu e todo mundo começou a pegar maconha. E na minha cabeça eu falei, opa, vou experimentar. Qual é o problema, gente? Ninguém está vendo, estou aqui com os amigos. Você logo a pessoa que não usa, você logo o chato. E aí quando eles começaram a fazer o movimento, éramos mais ou menos 5, 6 garotos, eu comecei a passar mal. E passar mal, mas comecei a passar mal de verdade. Fui pro banheiro e vomitei. E eu precisei ir embora. E eu nunca usei uma droga na minha vida. No dia que eu estava disposto a usar, hoje eu sei que Deus me fez passar mal, porque os ambientes que eu frequentava me blindaram de decisões que eu tomaria errado, mas o Espírito Santo não deixou. Quando você coloca seus filhos, seu marido está dando problema, minha senhora, você que está me assistindo, seu marido está dando problema, em vez de levar ele para outros lugares, leva para o lugar onde o Espírito Santo se manifesta para ver se ele não fica melhor. Porque ninguém que está diante do Espírito Santo permanece infiel. Ninguém que está diante do Espírito Santo continua mentindo. Ninguém que está diante do Espírito Santo continua enganando. Eu acho que a gente precisa refazer a nossa agenda a partir de hoje e alinhar a nossa agenda com a que o Espírito Santo tem, onde ele se manifesta, fala, revela. E não se espante, porque sempre vão ter os grupos de pessoas que não entendem, o grupo de pessoas que ridicularizam, mas também vai ter o grupo de pessoas que são batizadas, profetizam e saem dali fortificadas, e o casamento fica de pé, e a vida financeira avança, e o nome é escrito no livro da vida. Ou seja, eu quero estar no grupo que pode até ser ridicularizado, mas sobre para a eternidade. Eu quero estar nesse grupo.